Olá, inflação, firmeza total. Começando aqui mais um problema e solução. Resultado de algumas perguntas que eu costumo fazer no meu canal, né? Lá no Insta, no Face, nas minhas redes sociais. De vez em quando eu ponho uma enquete e gostaria muito que você pudesse responder. Às vezes, usando assim a sua intuição, às vezes usando o conhecimento, mas diz aí, responde para mim que a gente vai trocar uma ideia mais longa sobre isso. O lance de hoje é discutir sobre peça falhada, peça incompleta. Deixa eu ver se dá para fortalecer esse escrito aqui, ó. A peça incompleta é aquela peça que não teve a completude do preenchimento, né? Ela acabou falhando no preenchimento. E olha que eu já disse isso, né? Falhou no preenchimento. Isso significa que o material que entrou na cavidade não foi o suficiente para preencher todo o formato da peça. Isso pode ter várias causas. Vamos lá? Vou rabiscar aqui se você quiser acelerar. É a hora. Bom, estou fazendo aqui aqueles 6Ms, né? Também chamado de Ishikawa. Deixei o operador de fora, nesse caso, né? Porque o operador é o principal ator da ação. É o operador, o preparador, o mecânico, tem várias nomenclaturas dentro da indústria que a gente encontra, mas vamos lá. O operador, entendo que é a pessoa que opera, que domina, que é o responsável principal por agir. E vai agir onde? Nesses casos aqui. Então, por partes, rapidinho. Método, o que pode ser? Pode ser falta de pressão. Pode ser um problema relacionado com a pressão. Pode ser um problema relacionado com a velocidade. Pode ser um problema relacionado com o curso. Com o concurso, tá certo? Curso de dosagem. Pode ser um problema relacionado com a temperatura. Não é verdade? Então, vamos lá. Pode ser falta de pressão. De repente, o material não tem pressão suficiente para ser empurrado para dentro da cavidade. Vamos rememorar como que é o processo de injeção, então? Então, o molde está aberto e tal. Fechou, travou, né? Então, o sinal de travamento. O bico de injeção, se tiver encostado, inicia o processo. Se não, ele encosta e avisa lá para a máquina, ó, cheguei, pode injetar. E aí entra a pressão de preenchimento. Lembrando que a pressão de preenchimento tem que ser aquela que vence a viscosidade do material dentro do caminho que vai percorrer. E o material, por sua vez, tem que ter uma temperatura adequada ao fluxo, né? Um fluxo que ele vai reagir e imprimir no preenchimento da cavidade. Então, se liga aí. Temperatura, pressão, velocidade, curso. Então, pressão. Faltou pressão de preenchimento. Olha aí lá. Porque à medida que o material vai entrando na cavidade, imediatamente ele vai perdendo calor, tá certo? Imediatamente toda a massa vai perdendo calor. O material que já encosta nas paredes esfria e diminui a velocidade drasticamente. Mas o material que fica no meio, ele continua perseguindo o preenchimento. Mas, porém, contudo e entretanto, essa espessura de resfriamento ela vai aumentando até o momento em que ocorre o fechamento, né? O preenchimento da cavidade ou o resfriamento daquela área. E se nesse momento do resfriamento total em determinado ponto o material não conseguiu chegar até lá, a pressão não foi o suficiente para empurrar ele, né? Ele teve tempo, ele teve a temperatura, ele teve a velocidade, mas a pressão não conseguiu empurrar. Então pode ser um problema relacionado com a pressão. Pode ser um problema relacionado com a velocidade, né? De repente está muito lento e acontece o mesmo caso, o material dentro da cavidade perde aquela quantidade de calor necessária para fluir, né? Lembrando que a fluidez é um resultado do escoamento de uma molécula sobre a outra, né? E ele precisa de uma certa energia para que isso aconteça. Então, você está indo devagarzinho, resfriou em certo ponto, aumentou demais a viscosidade, o material não chega. Pode ser um problema relacionado com o curso, né? O curso de preenchimento não é suficiente, né? A pressão de preenchimento está enchendo, para e entra o recalque. A pressão de recalque é normalmente menor que a pressão de injeção, certo? Pelo menos isso é que todas as teorias me contam, inclusive as práticas que eu tenho vivido na indústria e as pessoas que têm experiência me contam a mesma coisa, né? A pressão de recalque deve ser até 60% da pressão de injeção. Mais ou menos. Mas é isso aí o lance. Então, às vezes, o curso de preenchimento não chegou o suficiente para preencher a cavidade, troca com a pressão de recalque, a pressão de recalque que é menor, acaba não preenchendo. O outro curso muito importante, cara, que é aqui, ó, curso de dosagem, né? Até coloquei ele anotadinho aqui. Por que que acontece? Então, você
tem o problema do custo de preenchimento e o custo de recalque, se não tiver a posição certa, a quantidade certa, isso pode causar o não preenchimento da cavidade. Mas se tudo estiver certo, a temperatura está certa, a temperatura do módulo está certa, a refrigeração está certa, condensação de água, saída de gás, está tudo belezinha. Se a quantidade de material que você disponibilizar para entrar dentro da cavidade não for suficiente, de nada vale. Tudo vai para o chapéu, né? Existe uma orientação geral que quando você vai fazer um cálculo de dosagem, você considere o volume da peça mais o volume dos canais de alimentação e distribuição. E, além disso, considerar o colchão, né? É fundamental considerar o colchão. Por quê? Porque é no colchão que você vai variar o ponto de comutação do preenchimento para o recalque. Então, quando você tem esse excedente de material, vai garantir que você consegue completar a sua cavidade, você consegue preencher os espaços para a formação do produto, né? Garante isso daí. E aí você vai trabalhar nos demais pontos, que são pequenos ajustes aqui, ali, acolá, tá bom? A temperatura da massa, a temperatura do molde, a temperatura da massa, né, que nós estamos falando. De repente, o material não tem o calor suficiente para escoar e preencher a cavidade. Então, essas são algumas das possibilidades dentro da regulagem do operador, dentro das coisas que o operador tem acesso a regular, tá certo? Agora, tem coisas que o operador não tem acesso a regular, né? Tem coisas que o operador não consegue ajustar. Por exemplo, se for na máquina, se for um problema de pressão na máquina, de repente, em algum momento, o carretel da máquina, da válvula proporcional ou da válvula direcional, permite a passagem de certo fluxo para tanque. E aí tem uma perda sensível de pressão no momento do preenchimento. Você vai até ajustar para os valores maiores, melhores, mas aí a máquina não tem a capacidade para isso, ela está com um defeito, né? E esse mesmo problema se relaciona também com a temperatura. Esse problema também se relaciona com a temperatura. Já tem um caso que aconteceu, né? O cara falou para mim que a máquina não estava preenchendo a cavidade, estava com rugosidade, estava feia, estava sem brilho, e a temperatura já estava em 350 e está trabalhando com polietileno de alta. Eu falei, cara, é impossível isso aí, vamos lá ver, né? Vamos olhar. Aí eu fui lá olhar, realmente a peça estava sendo do jeito que ele falou, fosca, sem brilho, mal preenchida, com aquela marca de rugosidade no preenchimento e tal, né? E a temperatura regular estava mesmo em 350, e a leitura do termopar estava em 350 também. Bom, fui fazer uma verificação no conjunto e encontrei o quê? O cabo termopar, ele estava embaixo da resistência, quando na verdade ele devia estar no fundo do poço, medindo a temperatura da massa polimérica, ou lá mais perto possível. Ele estava aqui em cima, então ele estava medindo a temperatura da resistência. Então, em verdade, a temperatura da massa estava menos que 150 graus, né? Então, foi um problema de máquina, de manutenção, né? Mas que interferiu na temperatura do processo. O legal do plástico é o seguinte, você não consegue determinar um ponto específico, né? Existem muitos relacionamentos entre todos os parâmetros e todos os M's do Ishikawa, e isso acaba influenciando uns nos outros, né? Então, você precisa, talvez, às vezes, mexer mais do que um parâmetro por vez, mas vai lá, vai devagar, com comedimento, com parcimônia, que vai dar tudo certo. Com o molde, né? Tem a temperatura do molde, claro que tem. A temperatura do molde se refere à capacidade do molde em roubar calor do material. Ou também, dependendo do tipo de molde, existe dessas tecnologias, estar quente o suficiente no momento do preenchimento para que o material consiga preencher a cavidade e depois estar frio o suficiente para retirar o calor do material e fazer com que ele endureça e tenha a forma final já sem muita contração posterior. Existe uma contração posterior, 2,5, 3, dependendo do material. Mas já nesse limite, né? E existem tecnologias que fazem o molde esquentar antes do preenchimento e esfriar logo no final dele, né, durante o recalque. Então, muitas tecnologias são utilizadas para a injeção de plástico, né? E parece que esse tipo de tecnologia chama Black Piano. Eu acho que isso aí não é Black Piano. Bonito falar. O professor Valdir Barbosa sabe muito disso daí, hein? Se liga aí. Temperatura do molde, então, é o caso, né? Imagina que o material está entrando lá na temperatura certa, pressão certa, velocidade certa, tempo certo, curso certo, e não vai, né? O que acontece? Ele não tem velocidade, né? Ele perde a velocidade, não tem a capacidade de fluir, né? Então, temperatura do molde é uma coisa importante, você tomar cuidado. Aí tem um outro caso que é saída de gás. Saída de gás. A saída de gás, cara, é aquele negócio, a cavidade está cheia de ar, né?
E no momento da injeção ainda existem os voláteis liberados pelo material plástico, porque oriundos dos outros processos anteriores, como granulação, umidade, ou até na polimerização, onde existem os voláteis residentes, né, os oligômeros. Então, bom, enfim, de qualquer forma que for, existem ar e gases dentro da cavidade no momento da injeção, mas eles precisam sair. Se eles não saírem, eles vão ser comprimidos até que e o ar, quando comprimido, ele aquece. E aquece de tal maneira que aqueles voláteis, mais o material plástico, naquela região, pega fogo. Pega fogo, chama efeito diesel. Aí você vê um ponto queimado na peça, né? Mas, às vezes, não chega tanto. Às vezes, ele chega apenas a aquecer de tal maneira que arredonda a peça. Você vê que ela não está preenchida, não tem um canto bem formado, né? E está aquele arredondado. Isso aí pode ser falta de saída de gás, saída de ar, né? Nas antigas, eu não sei se essa prática é ainda utilizada, mas o ferramenteiro da empresa que eu trabalhava, só que ele abria o molde em cima da bancada assim, o ferramenteiro não, mentira. A empresa que eu trabalhava tinha um preparador que tinha sido ferramenteiro e agora era o processista lá. Estava fazendo um curso de plástico, inclusive, na época. Então, ele colocou o molde em cima da bancada, tal, não sei o quê. De cara, ele riscou a linha de fechamento. Falei, puxa, um risco e tal. Eu vi que ele teve a sensibilidade de riscar na área de rebaixo já. Então, o molde já tinha previsão da saída de gás, mas naqueles pontos mais longínquos ele foi lá com o riscador e fortaleceu essa saída de gás. Eu falo, Marcelo, que é pouco, às vezes, né? De repente o fluxo, o volume de gás é muito alto e não dá conta, acaba aumentando a pressão interna, ou se a força de fechamento for também muito grande, né? Acaba comprimindo aquela região, e qualquer milésimo de milímetro de diminuição diminui muito o fluxo de saída do gás. E quando ele não sai, ele aquece, ocorre o efeito diesel, ele queima, né? Às vezes a queima é mesmo aparente, viu aquele ponto preto, às vezes não. Às vezes só fica aquele brilho além da conta, num canto que devia ser vivo e ficou arredondado. Beleza total? Então, saída de gás é uma coisa muito importante e que deve ser prevista, né? Vai aqui. Nos moldes. Meio ambiente, cara, às vezes você está lá com a temperatura da água baixa, né? A utilidade com a temperatura na casa de 7, 6 graus, às vezes 8, 9 graus, né? Temperatura bem baixa da água, e o ambiente está muito quente. O que acontece com a água do meio ambiente? Ela acaba condensando, né? Condensação. Condensação de água na cavidade. Condensação de água na cavidade é mais ou menos o mesmo efeito da saída de gás. O molde condensa a água, né, na região mais fria, na região da cavidade, e aquela gotícula fica lá nos cantos vivos, os pontos mais altos, o material vem e empurra a água até um certo ponto, mas não acaba preenchendo. Cara, isso aí é um problema que eu vivi muito na indústria, sabia? A resolução desse problema é até precisa de um investimento razoável por parte do empreendedor, por parte da empresa, por parte do empresário, que é o seguinte: controlar a temperatura e a condição, ou controlar a temperatura e a quantidade de umidade relativa do ar naquela região. Controlar a temperatura, se a temperatura já for parecida com a temperatura da água, isso já é bastante satisfatório, porque a água do ambiente não vai condensar no molde que está a mesma temperatura. Além disso, você vai ganhar em tempo de ciclo. O molde vai perder menos calor para o ambiente, né? Permanecer mais tempo mais frio, você vai conseguir injetar mais rapidamente. Mas isso é uma coisa que acontece com muita frequência e é muito natural. No inverno até que é tranquilo, porque o ar está mais seco, né? Mas no verão o negócio é sério para valer, tá bom? Beleza aí? Então, espero ter ajudado você na solução de problemas. Esse é o meu propósito aqui. Se inscreva no meu canal, cara, acione o sininho da notificação, mas sobre todas as coisas, compartilhe o meu conteúdo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que são das suas redes sociais. Fica com Deus. Um grande abraço do Orosco.